E na hora do golpe, como é que o nosso cérebro funciona? Eu tenho curiosidade para descobrir. E é por isso que hoje nós vamos conversar com a doutora Isabela D'Andrea, neurologista, que vai explicar para gente o que acontece quando a gente sente aquele frio no estômago, quando o coração fica acelerado e a gente precisa responder de forma rápida a alguma provocação. Esse tipo de situação acontece inclusive nos golpes virtuais. Aquela mensagem que você recebe acreditando que é o seu filho, aquela mensagem que você recebe dizendo que você tem uma dívida no banco e que precisa resolver aquela questão de forma urgente. É nesse momento que a gente sente o coração acelerando, a barriga ficando gelada e o medo tomando conta de todo o nosso corpo. Doutora, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu gostaria que a senhora primeiro se apresentasse para quem nos acompanha. Obrigada. Eu sou Isabela, eu sou neurologista, né? Eu tenho a formação pelo FRJ e atualmente eu sou coordenadora do Centro de Epilepsia do Instituto Estadual do Cérebro, Paulo Niemeyer. Muito prazer, doutora. Bem-vinda ao Rose com Vida, um espaço onde a gente fala sobre o direito da pessoa idosa, mas também a gente fala sobre questões do dia a dia. E, infelizmente, o golpe virtual ele tem se tornado uma questão que faz parte do dia a dia das pessoas idosas e das pessoas de todas as outras faixas etárias também. Doutora, eu tenho um episódio muito curioso sobre isso que aconteceu comigo. E olha que eu ministro aula sobre golpes virtuais, eu tenho palestras sobre essa temática e eu esqueci de absolutamente tudo que eu sei quando, em uma manhã, eu recebi uma mensagem que dizia que o meu cartão de crédito de um banco X tinha sido utilizado em uma compra de um valor muito alto. E isso me assustou. Imediatamente eu peguei o celular, comecei a buscar o aplicativo do banco, porque eu queria saber, meu Deus, aonde foi essa compra? Em qual loja? Como é que alguém conseguiu acesso a essas minhas informações? E eu passei alguns minutos procurando o aplicativo até que eu me lembrei que eu não era correntista naquele banco, que eu não tinha aquele cartão. E daí que veio o questionamento, poxa vida, como é que eu caí com uma patinha nesse tipo de isca que os bandidos utilizam? Porque o meu cérebro ele não funcionou como ele deveria funcionar. E o que eu gostaria de perguntar para a senhora, doutora, é por que esse tipo de situação acontece? Então, o que acontece, Rosa? Na verdade, esses golpes, eles ativam gatilhos, né? E aí a gente tem um cérebro que é um cérebro que veio, né, desde dos homens primitivos, que é o cérebro primitivo. E à medida que a gente foi evoluindo, né, numa unidade, esse cérebro foi aumentando, foi mudando, e aí o que vem depois, que vem no final, é que a gente chama do neocórtex, que é o cérebro que tem a questão mais de raciocínio. Então, no cérebro primitivo, é aquele cérebro que é para você se defender. Então, você não precisa ficar pensando muito, né? Vamos imaginar lá na Idade da Pedra, lá, vinha lá um animal para você queria te comer. Você tem que saber se vai ficar paralisado, e tem pessoas que ficam paralisadas, congeladas, né? E aí o animal vai embora porque acha que você está morto. Ou você foge, né? Então você não precisa ficar pensando, o que eu vou fazer? Vou morrer, vou fingir de morto, vou fugir. Isso é uma coisa meio que reflexa. Então, não é essa parte mais nova, que é o neocórtex, que é a do raciocínio. E esses gatilhos desses golpes, eles vão justamente nesse cérebro primitivo, né? Luta e fuga. É a resposta rápida, né? Tem que ser agora, é imediato. Se você ficar, você corre risco de vida, né? O prejuízo pode ser... Exatamente, eles utilizam exatamente esse gatilho do medo, né? Então, eu vou ter uma dívida muito grande, eu vou sair prejudicado. Então, esse gatilho do medo é um gatilho de eu preciso resolver, eu preciso, né, me defender desse problema, né? Então, é uma coisa muito instintiva. Entendi. Doutora, e como a senhora tem percebido que o uso de novas tecnologias impacta
nas questões do dia a dia. Quando eu tive esse episódio, eu me questionei, né? Fiquei pensando, poxa, será que é em decorrência do excesso de tarefas? Será que eu não estou atenta o suficiente? Tem crescido esse tipo de questionamento dentro dos consultórios? Tem. Principalmente as pessoas vindo com queixa de memória. E aí, quando você vai avaliar com mais cuidado, a queixa não é de memória. É uma queixa atencional. E para a gente resgatar uma memória, a gente precisa que essa memória tenha sido criada. E muitas vezes, quando você faz 1000 coisas ao mesmo tempo, ou quando você está só passando lá no telefone, você não está prestando atenção em nada, né? Essa memória não foi criada. E depois você fica, eu fiz, não fiz. Então, isso tem aumentado cada vez mais, né? Essa questão de rede social, principalmente, ela estimula você a ter resposta rápida e não pensar muito e não ter paciência, né? Então, assim, vários estudos têm mostrado que o cérebro, o funcionamento do cérebro, inclusive, tem mudado, né? As pessoas estão com mais dificuldade de focar a atenção. Isso contribui para que a gente tenha uma maior capacidade, possibilidade, que a gente abra um espaço maior para acreditar na narrativa criada pelo golpista, né? Com certeza, porque na verdade o que ele vai... Você está fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, então você já foi aquele gatilho instintivo, né? Então você já responderia de uma forma pouco racional. Se você ainda está menos atento daquilo, aquilo vai passar e você, quando perceber, já foi, né? E sem falar que cada vez mais, principalmente agora com a inteligência artificial, os golpes têm ficado cada vez mais sofisticados, né? Então, por exemplo, a pessoa não precisa mais nem copiar a tua foto, né? Eles conseguem fazer uma inteligência artificial com foto, com voz. E a gente fica assim, sempre pensando assim, agora vai ser um vídeo, né? Antes era só a foto da pessoa, agora você... A pessoa com vídeo falando com a voz igual. Assim, é difícil você diferenciar o que é real do que não é real, né? Isso é uma questão que a gente vai precisar ficar cada vez mais atento. E existe um caminho, doutora, uma receita para a gente tentar ao máximo se prevenir? Então, aquele velho conselho de respira, conta até 10, funciona para esse tipo de provocação, para esse tipo de isca que os golpistas jogam? Se afastar um pouco daquela informação, sair, tomar uma água, pegar o telefone daqui 5, 10 minutinhos, pode fazer a diferença? Sempre. Né? Isso funciona para esse tipo de golpe, funciona para, inclusive, aquela pessoa que você ficou com ódio no Instagram, você quer responder, tira o telefone de perto, depois você pensa que você vai responder. Porque é isso, né? Você, a primeira impressão, assim, primeiro momento, você está muito mais instintivo, você não está nada racional. Então, tudo que você vai fazer a partir desse momento, você não analisa de uma forma adequada. Então, se você para, respira, dá tempo desse córtex, né, que é o córtex novo, parar e raciocinar e analisar. E ainda assim, às vezes, a gente dá dúvida se é verdade ou se não é. Mas se a gente não parar para raciocinar, aí que a gente vai... que vai cair mais mesmo no golpe, né? Então, respira, até porque esses golpes, eles utilizam essa questão da urgência, mas se a gente analisar profundamente, nada é tão urgente, né? Então, você usou o cartão, o seu cartão foi usado. Se você resolver agora, resolver daqui a 10 minutos, não vai fazer diferença nenhuma. Mas eles utilizam essa coisa da urgência, da defesa, né? Então, você precisa parar, respirar, e se ficou na dúvida, analisou, ficou na dúvida, pede uma opinião para uma pessoa. E isso, pedir opinião, e aí eu acho que, não sei se você concorda comigo, o idoso, ele se sente mais fragilizado. Então, com essa questão de pedir opinião, ele acaba evitando, porque aí se coloca mais nessa posição de fragilizado. Então, eu também já não estou nem mais sabendo tomar nenhuma decisão, eu tenho que pedir sempre ajuda para o outro, mas isso aí, assim, aconteceu a mesma coisa comigo, né? Eu fiquei na dúvida, recebi uma mensagem que não era
não fazia muito sentido, e eu fiquei me questionando se não é, é ou não é. Aí eu fui perguntar pro meu marido, eu falei, Robson, é assim, sabe? Não, claro que não, Isabel, você não tá vendo que isso é um golpe? Eu falei, não, eu estou achando que é mesmo, mas você tem certeza? Ele, tenho certeza. E é isso, assim, mesmo ele falando pra mim, não, você não tá vendo que isso é golpe? Eu fiquei ainda questionando, mas tem um pouquinho ali no fundo de, é possível que seja verdade, né? Então a gente mesmo se questiona, então pedir ajuda, né, pro outro não quer dizer que a gente não seja capaz de resolver aquele problema, mas ajuda a gente a compartilhar, né, a dúvida e a tomar uma decisão melhor. Então é isso, parar, respira, analisa se aquilo faz sentido, ficou na dúvida, pergunta para alguém, se a outra pessoa ficou na dúvida, pergunta para mais alguém, e a melhor coisa é não faz nada. Se ficou na dúvida, não faz. Se afasta daquela informação por alguns minutos, né, doutora? Até porque se for alguma outra questão importante, o banco vai entrar de novo em contato com você. Né? Então, vou te mandar a primeira mensagem, daqui a pouco eu vou te mandar a segunda mensagem. Daí, se for do teu banco, que você liga para o teu gerente. Então, assim, nenhuma dessas questões são realmente tão urgentes quanto eles fazem parecer ser. Exatamente. E a gente sempre pode escolher resolver pessoalmente, né? Como faziam os incas, né? Ir pessoalmente no banco, sentar na cadeirinha, esperar, conversar com o gerente. Porque é um caminho da gente prevenir essa perda financeira que ocorre através dos golpes. A fala da senhora foi muito interessante, porque tocou numa pauta que para mim é uma pauta muito importante, que se refere ao cuidado. Como a gente tem dificuldade de aceitar o cuidado do outro, né? A gente, antes de solicitar ajuda, a gente começa com auto-julgamento. Eu não vou pedir ajuda porque o outro vai achar que eu sou boba, que eu não sou inteligente, o outro vai me julgar dessa e daquela maneira, eu vou me expor ao solicitar ajuda. E é justamente essa humildade de aceitar que a gente não sabe tudo, que a gente vai embora desse plano sem que a gente tenha adquirido metade do conhecimento que a gente acha, por qualquer razão que a gente precisa ter. É justamente esse ato de humildade que às vezes te livra de um prejuízo financeiro, né? De um problema que depois você vai ter que ali se mobilizar para resolver, que você não deu causa, que veio até você, né? Então essa pauta do cuidado também vai ser uma pauta que a gente vai trazer aqui pro podcast, que nasce com essa proposta de compartilhar conhecimento, né, doutora? Então eu acho que o conhecimento em todas as áreas da vida, principalmente nessa pauta do golpe virtual, ele é libertador. Porque se eu desconfio, eu já tenho uma arma contra o golpista, que parece estar sempre andando a passos largos na nossa frente, né? A gente está sempre correndo atrás do prejuízo, não tem outra forma. Então mesmo, né? Porque enquanto você está resolvendo seus problemas, vivendo, né? Resolvendo lá, fazer as suas coisas, eles estão pensando em como conseguir fazer você cair no golpe. Então, é aquela coisa. Uma outra coisa que acontece com muita frequência, e por isso que a gente também acaba caindo, é porque a gente não fica em alerta. Né? Agora a gente até ouve falar mais, né? Tem golpe disso, golpe daquilo, por isso que eles vão se reinventando. Mas eles pegam sempre a gente num estado de sem estar em alerta. Porque se você está em alerta, você sai na rua com medo de você ser assaltado, tá com a bolsa perto, né? Olha para um lado, para o outro, o ladrão vai preferir o quê? Aquela pessoa que está olhando para o teto, está no telefone conversando, não está em alerta. E a questão do golpe é a mesma coisa. Então, fique em alerta sabendo que existe esse tipo de coisa, né? Uma questão de sobrevivência, né? E depois, quando você cai no golpe, é pior, né? Porque daí a pessoa se sente, além de prejudicada materialmente, eu acho que isso é uma das coisas piores que eu já né, percebi que costuma acontecer, é a vergonha e você se sentir que foi passado para trás, que você não é uma pessoa esperta. Então, assim, você tem a perda física, mas você também tem uma perda emocional, porque muitas vezes a perda
material vai embora, assim, você resolve, mas aquela sensação, aquele sentimento de, pô, caramba, como é que eu caí num negócio desse? Eu sou tão esperta, consigo resolver tudo, e a pessoa conseguiu me fazer me sentir tão burra, tão, né? Eu acho que às vezes a pessoa perpetua, assim, o idoso ainda fica, de novo, né, mais fragilizado, então ele se sente, às vezes, até pior, fica deprimido, né, tem uma questão mais... A gente fica remoendo mesmo, né, aquela questão. Eu já caí em golpes, mas não em virtuais. Os virtuais ainda não me pegaram. Eu já caí em golpe analógico. E ele faz parte também do nosso dia a dia, né? Aquela pessoa que você passa por ela na entrada do metrô e ela tá ali, olha, falta 25 centavos para completar a passagem. Daí você vai lá, poxa, toma aqui 25 centavos. No outro dia, quem tá lá na porta do metrô com o mesmo discurso, falta exatamente 25 centavos de novo. E daí você fala assim, né? Poxa, fui trouxa. E a gente vai aprendendo com isso, né? E eu acho que para os golpes analógicos, que sempre tem como objetivo um valor muito menor, eu acho que a gente não deve se cobrar tanto, né? Uhum. Quando tocar o seu coração e você acreditar naquele discurso, se você for doar algum valor, que seja com desprendimento. Se for verdade ou se for mentira, De quem o problema está no outro, né? Em quem está fazendo o errado. Agora, o golpe virtual, ele tem uma potencialidade muito maior, né? Ele exige essa atenção, porque você não vai perder 25 centavos. Uhum. Ninguém vai te mandar uma mensagem, me manda um Pix de 25 centavos. Não, é 2.500, 25 mil reais, paga o sequestro. Então, são valores que fazem mais diferença, né? Na vida financeira de uma família, de um indivíduo, por isso demanda mais cuidado e atenção. Doutora, aqui a proposta, né, esse bate-papo rápido, porque hoje na vida do celular ninguém quer ficar meia hora nos ouvindo, eles exigem, né, esses vídeos muito mais curtos, diretos, mas eu tenho certeza que esse será o primeiro de muitos encontros. Eu gostaria que, para fechar, que a senhora nos falasse se tem alguma forma da gente treinar essa parte do cérebro que é mais safa, que é mais inteligente, que consegue analisar melhor as coisas. E, de novo, repetir o que a gente pode fazer quando a gente identifica que a gente está aqui, ó, no correr para sobreviver, né? Que é justamente o gatilho que os golpistas utilizam. Na verdade, estimular a sua análise crítica, né? Então, analisar com detalhe. Então, não existe um treinamento específico para isso, né? Agora, essa taquicardia, né? Esse coração rápido, essa dificuldade de respirar, isso é justamente o cérebro primitivo, isso é físico, né? O cérebro faz com que você acelere o coração, respire mais rápido, justamente para você conseguir fugir, né? Então, às vezes, você fica assim, e aí também vem os ataques de pânico, né? Que as pessoas começam achando que vão morrer, também tem, né, o coração acelera. Isso é fisiológico, né? Então, quando perceber que o coração está disparando, que a respiração está difícil, respira mais fundo, espera o coração acalmar e aí toma uma decisão. Porque se você tiver... Isso é até uma pista para mostrar que você está no momento onde o seu cérebro primitivo é que está funcionando. Então, depois que você para, que você respira, que você está bem, aí já está acessando o teu cérebro mais evoluído, que é o cérebro racional, que analisa mais analiticamente as coisas, né? Então, assim, o treinamento mais você conseguir identificar o teu cérebro funcionando primitivamente e conseguir esperar para acessar o teu cérebro, que é o cérebro racional. Entendi, perfeito, doutora. Eu te acompanho nas redes e eu gostaria que a senhora deixasse o seu endereço do Instagram, porque a senhora produz um conteúdo valiosíssimo e eu tenho certeza que é um conteúdo que merece ser acompanhado e que as pessoas que nos acompanham vão querer descobrir um pouquinho mais de como essa ferramenta que controla todo o resto pode fazer a diferença no nosso dia a dia. Então, meu Instagram é Isa
ISA, D'Andrea, tudo junto, DANDREA, ponto epilepsia. Perfeito, doutora. Muito obrigada. Eu que E até o agradeço. nosso próximo episódio. Obrigada, foi um prazer, foi um bate-papo super gostoso. Obrigada.